Saudações a todas e a todos. O assunto da nossa aula de hoje é o período compreendido entre 1815 e 1850, na Europa do século XIX, né? Então vejam, o próprio título do nosso PowerPoint já fala isso. Restauração e Revolução. Então compartilho com vocês já o PowerPoint. Está lá, Restauração e Revolução, porque é um período que nós vamos falar sobre as chamadas revoluções liberais do século XIX, culminando aí com o grande nacionalismo a partir de 1850, na unificação da Alemanha e da Itália, e na sequência nós vamos falar sobre o imperialismo, que é um fenômeno que está ligado à industrialização e, consequentemente, ele está aí dentro do século XIX. Bom, então, falar em restauração e revolução é dizer que os dois estão muito próximos, né? Então, restauração de quê? Restauração do antigo regime, restauração do absolutismo monárquico, do feudalismo enquanto modo de produção. Ora, após a Revolução Francesa, as forças do capitalismo passaram a dominar. Ora, mas, por outro lado, as forças conservadoras da nobreza, do clero, das monarquias, elas não vão entregar assim, né, de qualquer maneira, o poder para essa nova classe, a burguesia, né, e, e vão tentar, de qualquer forma, estabelecer os antigos regimes. É por isso que nós estamos tratando dessa restauração e revolução. Bom, importante salientar para vocês que, quando os exércitos de Napoleão Bonaparte, né, os exércitos franceses foram derrotados em 1815, 1814, né, final de 1914, olha, o que representou esse grande político, esse grande general, né, esse grande estadista, para a história da humanidade, especialmente para a história do Ocidente, né? A figura de Napoleão Bonaparte é aquela figura que é o consolidador do capitalismo na França e o propagador do capitalismo na Europa, já que lá na Inglaterra, esse primeiro Estado nacional a implantar o capitalismo como modo de produção dominante, mas por muito tempo, né, esse modo de capitalismo ele vai conviver aí com o modo de produção feudal, porque lá na Revolução Burguesa, na Inglaterra, houve um acordo entre essas duas classes, a nobreza e a burguesia, para dividirem o poder. Então, de certa forma, essa nobreza carrega ainda laços feudais, né? Mas essa burguesia nova aí vem com o capitalismo. E, por final, o capitalismo vai triunfar com o advento da industrialização que começa lá na Inglaterra. Mas então o Napoleão apresenta essa figura, né? É o propagador do capitalismo na Europa. Fora outras das suas obras, né? Naturalmente, tiveram ali os seus juristas e etc. Mas deram a ele, por exemplo, a titularidade do Código Napoleônico, que é um código jurídico burguês, né, que vai criar as bases jurídicas do Estado liberal burguês. Então, vencidas as forças de Napoleão, aqueles países, aquelas nações que foram invadidas pelos exércitos franceses, especialmente a Prússia, a Áustria, né, eles vão, a Rússia, eles vão propor aí no início
do ano de 1815, no encontro pelo Congresso de Viena. Encontraram assim, ali as maiores potências à época, né, europeias, né? Então, Inglaterra, Áustria, Prússia, Rússia, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha, né, países que sofreram aí com as invasões napoleônicas, mas especialmente Prússia, Áustria, Inglaterra e Rússia, vão impor sobre a França uma série de sanções de guerra, né, mas, em especial, exigir a restauração absolutista. E aí nós vamos ver um advento interessante, por quê? Porque restaurar o absolutismo monárquico agora é inviável, porque, afinal de contas, você tem uma classe burguesa que deteve poder, tem força econômica e não vai aceitar o absolutismo, mano. Uma das soluções encontradas, por exemplo, na França, pelos congressistas de Viena, né, esses representantes dessas nações, foi restaurar o poder absolutista lá na medida que restaurou uma monarquia fundada nos quatro poderes: poder moderador, poder legislativo, poder executivo e judiciário, sendo que o monarca exerce dois poderes, o moderador e o executivo. Lembrando sempre a vocês que, em todo esse momento da história, apenas dois monarcas governaram com essas prerrogativas institucionais que sustentavam seus poderes. Foi Dom Pedro II no Brasil e Luís XVIII na França, né? Uma forma que a burguesia não entregasse de volta toda a estrutura do Estado constituído por eles. E, ao mesmo tempo, nós vamos entender que o Congresso de Viena é uma contenção momentânea dessas forças de transformações. Quem são essas forças de transformações? Burguesia e proletariado. Então, no Congresso de Viena, a partilha da Europa entre as quatro potências. Então, a Áustria, a França perde territórios para a Áustria, perde para a Bélgica, perde para a Prússia, né? Esses países eles têm hegemonia, por exemplo, a Áustria domina os chamados reinos germânicos, né? Aquela confederação de reinos germânicos, menos Prússia, tem um poder decisivo, né? de, 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 de mando sobre os reinos itálicos, com exceção aí do reino de Piemonte, do reino da Igreja Católica, o reino do Papado, o reino do Papado, né? A França perde áreas e territórios, né, principalmente áreas coloniais, aqui, inclusive na América Latina, né, na região do Caribe, Ilha da Martinica e outras. A Inglaterra consegue, né, perdeu marinha de guerra a França, a Inglaterra consegue, aí, como grande potência normal, se tornar a maior potência do mundo, porque, inclusive, recebe da França autorização para explorar portos na Ásia e na África, portos que estavam sob a influência dos franceses. Mas essa partilha vai sofrer uma alta, grande oposição da burguesia, especialmente francesa, né? Que pouco depois, logo em 1830, vai reagir, impondo o fim da monarquia, dessa monarquia absolutista, fundamentada nesse quarto poder, o poder moderador. E aí começamos um novo ciclo de revoluções, nós chamamos de revoluções liberais. Agora, liberada sobre a ideologia do liberalismo e do nacionalismo, que nós vamos falar no outro momento, né? Então, a partir disso, né, o Congresso apresentou uma tentativa de deter o avanço do liberalismo e do nacionalismo, especialmente dos povos poloneses, alemães, belgas. Os belgas foram obrigados a se anexar à Holanda e formarem o que nós chamamos de Confederação dos Países Baixos, né? Atrasou aí o processo de unificação dos italianos, dos alemães. Então, na realidade, o Congresso de Viena significa justamente isso, né?
uma contenção dessas forças transformadoras, burguesia e proletariado, e o avanço do liberalismo, ou seja, do Estado liberal, né? E, da mesma forma, as classes urbanas, né, desenvolvidas, que eu estou dizendo aí, a burguesia e o proletariado. Bom, dentro desse contexto do Congresso de Viena surge o que nós chamamos da Santa Aliança, que foi um acordo firmado especialmente por países cujos monarcas eram católicos, né, que vão impor uma série de, de, de normas e restrições a justamente a esse avanço do liberalismo, né? E aqui na América espanhola e na América Latina, ela vai ter um papel muito importante porque ela vai se contrapor ao movimento, aos movimentos de independência que por aqui já começavam, né, a se desenrolar. Então, é chamada assim a Santa Aliança, uma aliança entre os reis contra os povos, né? O rei da Rússia, da Prússia, a Prússia até que era protestante, né? Da Rússia, da Áustria. A Inglaterra não participou da Santa Aliança porque, afinal de contas, ela tinha interesses aqui na América Latina, na América Espanhola, em deter esses mercados, né, em apoiando esses movimentos de independência, conquistar esses mercados para a sua indústria que já estava em franco crescimento, né? É, e contra aqui também, vamos consertar, países ameaçados por revoluções, né? Então, eu já disse aqui, na América Espanhola e outros, como, por exemplo, na Itália e na Alemanha, que começava já um movimento de unificação desses estados, percebendo que os países que se definiram enquanto Estado moderno, Estado liberal, né, avançavam muito rumo ao desenvolvimento capitalista. Consequentemente, esses que ainda estavam ali divididos em pequenos reinos, que é o caso da Confederação Germânica e os reinos italianos, estavam ficando para trás. Eu fico por aqui. Uma boa semana para vocês e um forte abraço.